Neste vídeo vamos descobrir os erros que fizeram Charles do Bronx perder a disputa de cinturão contra Islam Makhachev. Os inscritos pediram e cá estamos desmembrando esta luta. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas, muito bem-vindos para mais um vídeo. Então vou dividir aí este conteúdo em duas etapas. Primeiro, dentro do cage, exatamente na parte técnica, e depois fora do cage, que tem umas coisas aí que eu quero fazer comparações com outros atletas, outras lutas. E aí a gente vai entrar num discernimento e vocês vão comentar aqui depois que assistirem o vídeo inteiro, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal, bora para mais um conteúdo. Primeiro, falando sobre a parte técnica, a gente conversou muito sobre o Charles não tirar a cabeça dos golpes ali, mesmo ele avançando, mesmo ele retrocedendo e mesmo ele sendo contra-golpeado quando ele não conecta os golpes nos adversários, como vocês estão vendo aí. Estas cenas, a cabeça dele fica, digamos assim, ficava como alvo fixo, que acabou culminando em vários golpes ao longo do combate. E aqui a gente vai ver aí para mim seria, digamos assim, um maior erro, que tem a ver com a cabeça também. Mas a gente vai ver agora em alguns instantes. Algumas entradas fora de tempo que fizeram o wrestling, a maneira, o grappling, enfim, do Islam Makhachev se sobrepor ao chão do Charles, por mais que no chão o Charles estivesse a salvo, ainda perdendo a luta, mas estava a salvo. Aqui o Makhachev estudou essa joelhada voadora do Charles, colocando um golpe no peito para que a joelhada não chegasse nele. E aí depois a gente vê o Charles tentando golpear, mas esquecendo um pouquinho na cabeça aí de que viessem outros golpes. Então a gente trabalha mais em relação à cabeça dele estar sempre como alvo estático. E aqui a gente está vendo que ele tentou já grog, obviamente, sair, mas o Makhachev trabalhou a estabilização dessa posição aí, ser estável nesses momentos. Como eu falei que eu ia dividir em duas etapas, primeiro eu termino de dar a minha humilde opinião dentro do cage, para depois a gente partir para uma outra visão, um outro prisma aí desses acontecimentos, que eu sempre acredito que são fora do cage e dentro do cage, que essas duas coisas se complementam. Estou fazendo esse vídeo sem corte, sem roteiro, com uma opinião específica que eu já tinha formulado ela muito antes da galera pedir para eu fazer esse vídeo, mas como os inscritos mandam, estou aqui fazendo, beleza? Então, erros técnicos dentro disso foi que o Islam viu um alvo mais estático do que ele imaginava, até porque a gente sabia que o Charles tinha dito que estava fazendo esse estudo de movimentação de cabeça, de finta, entrada, saída. No calor do momento, o Charles esqueceu desses detalhes e acabou sendo o antigo Charles boxeador, que não se importa nem um pouco em receber os golpes que vêm de encontro. Porém, nas últimas lutas que aconteceram, o Charles tomou knockdown em todas e infelizmente desta vez não foi diferente. Se o Charles tivesse caído no chão completamente ciente e consciente do que estava acontecendo, digo ciente fazendo uma estratégia e consciente de não ter tomado o knockdown, porque a gente sabe que o cara fica meio grog, ele meio abalado e ele não raciocina tão rápido quanto ele não tivesse tomado o knockdown. Então por isso eu acredito que o Islam conseguiu avançar naquela posição de finalização. Se o Charles não tivesse caído por causa do knockdown, eu acho que essa finalização não teria acontecido pelo menos no segundo round, e a luta teria sido diferente, beleza? Então, na minha visão, o único erro do Charles foi técnico dentro da luta, claro, agora a gente vai falar da parte externa, foi a movimentação de cabeça, que continua sendo um alvo fácil para strikers, que nós vemos, no caso do Islam Makhachev, não é o melhor striker da categoria, e por isso que a gente sempre falou que seria o único problema quando o Charles lutar contra o McGregor, a mão esquerda do McGregor, porque é muito sniper, e o Charles entra com aquela postura de lutador de Muay Thai, só que com a cabeça estática, e a gente achava que o McGregor iria conectar aquela bala de sniper no rosto do Charles, assim como infelizmente o Islam conseguiu conectar. Pois bem, vejo apenas isso na parte técnica, que culminou na posição em que Islam conseguiu finalizar o Charles Oliveira. Ponto fora do octógono, eu vou pegar o José Aldo e vou pegar o McGregor e vou pegar o Islam. E aí eu vou deixar o Charles no outro quadrado, que eu já vou colocar ele de volta aqui. O McGregor fez uma promoção boa, esquece o trash talk, esquece todo tipo de papo em relação a isso. Pega um ponto técnico, que é o que a gente tem que fazer aqui. Eu vou
enquanto o José Aldo... Vocês lembram disso que ele fez dentro do tatame ali, aquecendo na luta? Eu vou... Ele imitou o Aldo. O Aldo vai chegar aqui caminhando pra mim, desse jeito. E eu vou estar entrando e saindo na base de karateka. E quando ele carregar o golpe dele... Acho que ele foi com a direita primeiro para depois entrar com o cruzado. Desculpa, quando ele carregar o golpe reto, que a mãozinha dele vai ficar tremendo, quando ele carregar, eu vou dar um passo para trás e eu vou conectar por cima com a minha esquerda. Isso foi o que o McGregor falou o camp inteiro. O Aldo pagou para ver. Quis pagar para ver. Começou a luta exatamente fazendo o que o McGregor disse que iria capitalizar em cima. O Charles fez a mesma coisa. O Islam disse, o Khabib disse, o Charles só tem a joelhada e uma guilhotina. A gente não vê mais nada nele. E o McGregor disse, o Aldo vai querer vir com aquela direita hiper estendida dele e eu vou dar um passo para trás e vou conectar em cima, porque ele vai jogar aquela direita dele em cima de mim e eu vou pegar ele. O Islam disse, o Charles vai querer pegar na guilhotina, mas ele vai vir com aquela joelhada dele, seja voadora ou não. E é ali que a gente vai capitalizar em cima. E o Charles foi despretensioso, né, com a ousadia, tudo bem, tentar utilizar esse golpe em cima de um jogo que todo mundo já tinha estudado, que era a famosa joelhada. Então, o grande problema que eu vi da luta não foi exatamente a disparidade técnica do Islam Makhachev para o Charles Oliveira. O grande problema que eu vi dentro da luta foi a pilha com a qual lutadores acabam caindo por causa do estilo da parte do psicológico, cara. Por exemplo, o brasileiro ele é muito reativo, inclusive até dentro das enquetes. 96% dizia que o Charles ia vencer. Do nada, fiz uma outra enquete no canal. Eu falei, e aí agora, vocês ficaram surpresos que o Charles perdeu ou não? Cara, daí, bum, despencou. Aí ficou 30, 30 e 30. Então, pô, se 94, 95% disse que ia ganhar, agora já não diz, é a reação, é muito reativo. O brasileiro é muito reativo, é muito na emoção, é muito no momento. Votar não tem problema. Ser torcedor não tem problema, mas ser lutador precisa estar no modo gelo, no modo frio. E o Islam esteve nesse modo durante o camp, antes da luta, durante o dia do combate e dentro do cage. Ele esteve frio e direcionado para um ponto, sem mudar, independente do que acontecesse extra-campo ou dentro de campo, que seria dentro do cage. O Charles foi muito reativo já na pesagem, dizendo que ia matar o cara, que tava brabo e não sei o que, e é isso aí mesmo e tal. Beleza, é um estilo de jogo, é uma tática, e tem outros fatores extra-campo, que foi sim a viagem, que foi sim o lance de adaptação, que foi sim o lance de colocarem ele para lutar na casa do cara. Tudo isso são mínimos detalhes, pequenos pontos que vão crescendo dentro de um copo e acaba, pequenas gotas que vão sendo colocadas dentro de um copo e aquilo ali acaba transbordando. Então assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma corrida contigo, tá? Eu vou pegar um copo com 2 dedos de água e tu vai pegar um copo com 4 ou 5 dedos de água e nós vamos correr a mesma distância na mesma velocidade. Quem é que vai derrubar? Quem é que tem a probabilidade de derrubar a água do copo? O cara que tem 5 dedos de água, meio copo, ou o cara que tem 2? O cara que tem 2. Então o Islam foi o cara que teve 2 dedos de água no seu copo e o Charles já carregou aí a metade do copo cheio. Então a probabilidade que ele derramasse essa água era maior e foi o que aconteceu. E uma das gotas que foi colocada nesse copo, que fez o copo ser derramado, a água ser derramada desse copo, foi a parte mais do psicológico, de pagar para ver. Não se importar de ficar de costas no chão, e ele ficou de costas no chão, e ele disse que, pô, vou finalizar, pra mim tá bom, se tu quiser a gente começa de costas. Só que foi o que aconteceu, ficou de costas. E aí ele teve a chance de ir pro segundo round em não ficar, em trocar o seu jogo, trocar a maneira de lutar, mas ele preferiu continuar indo pra frente o tempo inteiro pra depois tomar o knockdown ali com a sua joelhada voadora e aí cair, e o Islam conseguiu conectar a posição. Então assim,
não adianta falar que fatores externos não funcionam. E também a parte do psicológico do Charles não é frágil e nem forte. A parte do psicológico ela é diferente e ela se move pelo emotivo, ela se move pela raiva, se move por querer provar que o cara não vai me botar de costas e que eu vou ganhar de costas e que eu vou ganhar em todas as áreas e que não tem problema e nananana. Só que o Islam não mijou fora do seu pinico. O Islam não virou lutador de Muay Thai, ele se virou ali e tal, beleza, conectou uns golpes, mas ele não, o jogo dele era chão, ficar por cima, cansar o cara e tentar finalizar. Chão, fica igual o Khabib. Então o Khabib mostrou pra ele o caminho das pedras. O caminho das pedras é não faz nada de diferente do que a gente treinou. Se esse é o caminho, faz esse caminho. E o Charles sabia que os caras tinham estudado a tal da joelhada voadora, tinham estudado ali algumas posições, só que ele pagou pra ver, pra finalizar o vídeo. Ele pagou pra ver no primeiro round, teve a chance de fazer alguma coisa diferente. Mas a equipe e ele não quiseram fazer nada diferente. Não estou hateando, não tem problema, até porque dentro disso, hoje, os meus vídeos eles saem daqui de Porto Alegre, vão para São Paulo, para Curitiba, para o Rio de Janeiro, para o mundo inteiro, e eles até caem fora do Brasil. Então eu preciso pesar exatamente o que eu estou falando, pesar exatamente a maneira com a qual eu visualizo as coisas, e não criticar demasiadamente, mas também não ter nenhum tipo de receio de passar pano pro cara, porque um dia eu vou entrevistar o cara, ou porque um dia o cara vai me ver, ou porque sei lá o que. Então eu tento ir numa linha de respeito, mas ao mesmo tempo falando o que eu realmente penso. Então é isso que eu fiz nesse vídeo. Então se você gostou, deixa o seu like pelo vídeo. Infelizmente para a derrota eu torcia muito pro Charles do Bronx, inclusive apostei no Charles do Bronx. Mas é isso, cara. Isso, mudar alguns fatores. Não dizer que não era o dia dele, ou não dizer que uma outra hora vai ser melhor e que talvez vai continuar fazendo as mesmas coisas sempre. Eu acho que, por exemplo, para lutar contra o Islam Makhachev de novo, ele vai lá, vai fazer uma luta, vai nocautear, vai finalizar, e depois ele volta para enfrentar o Makhachev, só que com outra estratégia. Com uma estratégia diferente. Talvez de ele quer dar o Makhachev e deixar o Makhachev de costas no chão. Aí as coisas podem ser diferentes. Mas não, agora me bota de novo de costas no chão. Talvez seja a mesma coisa. Então vir com uma outra estratégia. Então nada mais isso. Mudar, pegar ali um outro caminho, uma outra estratégia para pegar o Makhachev na próxima luta. Não digo direto, mas faz uma luta, depois pega ele de novo. E aí a gente vê uma vitória do Charles em cima do Russo, por que não? Eu acredito fielmente que isso pode acontecer, mas não com essa estratégia. Não com essa estratégia. Beleza? Tamo junto, grande abraço. É isso.